Eu passei para vocês um potpourri de coisas que são marcantes. Tem gente que gosta de assistir, tem gente que não gosta. Eu leio muito, ainda que não pareça, eu acompanho coisas do mundo inteiro. Eu todo dia dou uma olhada em canais que eu acho que são fidedignos ou abordam temas que, como eu foquei muita coisa dentro de campo acadêmico, e isso implica como otimizamos isso entre o trânsito das pessoas, e também coisas que eu acho interessante, filmes com contrastes de chamadas que eu acho bons, partes de coisas, né? Então, partes, às vezes, como uma música reflete uma coisa, justifica alguma coisa, como que lembra alguma coisa da gente, ou como que a gente, né, otimiza, e sempre como palco várias coisas, né? Muitas coisas eu acompanho ao longo do tempo, da história, periodização entre condições maiores, o que viraram relíquias, sacramentos, profanações, ou assim apontados, modernidades, né? Pré-historicizações, pró-historicizações. Então eu, de repente, baixo um caboclo e passo algumas coisas, mas eu sou acostumada a ler coisas que tem até 10 horas de conversação, por incrível que pareça. Então é normal você gostar de comer, e às vezes você acionar coisas com dieta, né? É bom você fazer uma esteira quando está ouvindo música, ou criar algumas tretas que nem todo mundo gosta, ou como o seu histórico te convida a selecionar algumas coisas. Então eu vou estar falando isso o tempo todo, eu peguei condições gerais e eu vou estar funilando coisas que eu já gravei em outros momentos, já fiz outros registros históricos, e atualizando condições que eu sempre também rebusco, eu musifico entre as probabilizações já trabalhadas, a quantidade de trabalho já feito, falado, que vira testemunho comum entre alguns, que a gente fala, isso nem vai ser lembrado, aí nem é falado em tantos, mas as coisas acontecem, né? E então eu rebusquei algumas coisas, cenas, algumas coisas interessantes, sempre uma ou outra, o que religião não precisa ser falado só como tema religioso, o que aparentemente grupos que a gente não considera trazem um rock, né? O que é a gente ter esta verdade de perceber as pessoas e algumas minuciosidades perante hábitos e culturas, né? Eu, de fato, em trabalhar com música, eu tenho músicas que eu observo letras e tanta coisa, né? Como a gente, né, utilizar desde ópera, música infantil, música aparentemente suburbanizada, músicas, né, entre o remix, músicas originais. Então eu gosto de clássicos conhecidos, então eu estou sempre ouvindo música para relaxar algumas coisas, que às vezes eu gosto de silêncio, eu gosto de muita leitura, eu gosto de assistir coisas que são densas, então eu sempre fiz uma rebuscagem muito alta e muito ampla, espaço, órbita, universo, física, química, matemática, monoteísmo, você saindo, abrindo todas as janelas ou questionando isso entre vídeos, entre leituras, entre a Wikipédia, entre cursos, campos acadêmicos, histórias de vida, coisas problematizadas de N maneiras, na internet de todas as formas. Então eu tenho rebuscamentos, ou a cada tema eu baixo um caboclo, por vezes eu coloco uma música, uma coisa gritante, ou isso e aquilo, que a vida nos convida a perceber as coisas, até que ponto somos parte dela ou não, temos que rejeitar ou não, temos que ajudar a resolver ou não, te satura ou não te satura, o que implica para você. Então o que é um processo evolutivo não pejorativizado como somos, né? O que é ser criacionista, o que é evolução, uma linearidade de evolução, quando a gente ainda pauta, né, campos biologicíveis e tentar entender resoluções, seriar as coisas perante, né, se tornarem produtivas, o que são coisas produtivas para uso total, então o que viram campos cientificíveis, e historicizar as coisas, o que viram num dado momento cumulativismo historicizado, o que é um fator máximo, e vira a filosofia dos fatores, ou as coisas práticas, as coisas que é senso comum, como isso vira um senso sistematizado perante campos profissionalizantes, industrializadores, governos, quando o governo é falho não necessariamente, a quem atribuir carregar nas costas tantos e não necessariamente, mas, né, o que isso vira, como exatificar, quando a coisa aparentemente não está sob o controle de quem é que de fato paga, quem é que de fato recursa, vira entre ateu e religioso, o que são portas abertas e portas fechadas, o que é materialização constante, cegueira sempre não necessariamente, sob aspectos revelatórios de perceber
e otimizar até que ponto a coisa pode ser transformada, até que ponto, né, isso vira expectativa de vida, entendimento de idade cronológica, de datação de idade biológica, o que viram a idade metabólica, as inconveniências de modernidade, não necessariamente era antes e não era, mas sobre quando a coisa vira uma complexidade corrupta ou infiel, que gera desconfiança sobre alguns valores a quem vira comprar ou vender e dizer, eu fui enganado e não necessariamente, como olhar as nossas particularidades e dizer que protocolos têm alguma liberdade comum, como o que é entre exceção tem regra, regra para exceção. Quando a gente fala, só vou tantos, mas esse morreu, a culpa é de quem? Num plantão, não num plantão, rezou, não rezou, culpa do pai, culpa da mãe, culpa de terceiros, tinha pai, não tinha mãe, tinha terceiros, quem são, né? Estão sempre olhando essas coisas sobre a flutuabilidade social perante bens duráveis, semiduráveis, meios de produção. Então eu venho o tempo todo categorizando muita coisa mesmo. E aparentemente entre peso corporal, né, instrumentos e máquinas, anilhas, entre treinamento intermitente, treinamento contínuo, aeróbio, anaeróbio, que são séries, que são exercícios, que são minutos de intervalos, como potencializar isso, que são treinamentos piramidais, séries fixas, séries avançadas, exercícios isométricos, isotônicos, isocinéticos, as categorizações que vieram contextualizar particularidades sobre cada máquina, cada posição, o que vira causa e efeito de corpo não percebido, trabalho exaustivo, que momento rebote, eu preciso ganhar para completar, e não necessariamente dizer que alguns dos trabalhos ficam mais próximos, mais vantajosos, mais perto da comida, não necessariamente, só faz isso porque não está perto da comida, porque não tem filho em casa, não tem marido, não necessariamente, mas são questões variadas. Tem gente que sobrevive melhor entre volumes de pessoas, vários animais, outros não necessariamente, muitos dão conta, muitos não dão, mas o que são fatores individuais perante a sua minuciosidade, quando campos mesmo minuciosos a serem catalogados implicam em selecionar a independência e as relações de dependência perante custeios, e é uma questão muito voltada perante o que virou como racionalidade, categorizar metodologias científicas e aprimorar isso sem afetar o que virou, não mexe com política, não mexe com religião, mas tudo tem que ter ligado, mas aonde tentar se tornar leve, produtivo, caber na folha ou gerar trabalho, a coisa entra como otimizar impessoalidade, que é ser observável, que é ser tocante, profissões mais tocantes, profissões mais genitais, mais humanizadas, quando entre a quem coloca a ética vista como intervenção e não necessariamente, todas as coisas que implicam em todos os direitos e deveres, os sonhos, frustrações, como a coisa acontece, como a coisa vira desamor, quando a coisa vira amor. Então, né, que a gente olha ao longo do tempo e pensa como seria controlar, como seria otimizar, seriar sem ofender, né, adestrar inteligentemente, o que são liberdades quando fala precisa de segurança e nunca tá bom. Onde está o erro? Alguém tem que cuidar, né, tem que se tornar infecundo, sozinho, vazio, bem casado, mal casado, fica sem pauta sempre o que é o limite do poder corporal e atribuições perante os volumes do sucesso, não necessariamente, mas o que é impostar quando a questão de experimentar mudança corporal e o gasto que tem de se autocobaiar, como entendemos os animais menores, pessoas, achando que uma pedra é morta, o que é ser morto mais antigo, mas é mais fácil de trabalhar, você mete o facão, ou qualquer instrumento, vamos dizer, né? E dizer que, né, quando a gente avalia as minuciosidades energéticas, campos espiritualistas, condições milenárias, condições alternativistas assim apontadas entre saúde e doença, entre milagre, vida e morte, tem muita coisa. Eu sempre sou muito atenta sobre tudo isso e sobre as independências e o que viraram buscas excessivas ou que viram tratamentos e descabimentos psicossomáticos perante a condição aparente, o tratamento aparente, mas sobre a coisa andar como corpo e mente, que é otimizar dinâmicas estáticas, momentos necessários, avalia intervalo, repouso, descanso, o que é sono, o que é
sonhar ou atingir platôs, quando isso implica ainda a regeneração do descanso, a quem bem responde, a quem mal responde, quando as condições, né, entre cargas implicam em muitas minuciosidades, carga de um trabalho comum, como percebemos o trabalho comum, que é sistematizado, que é técnica não acidentável, e isso entre toda a projeção corporal que virou cultura e também possibilidade de você estar entre muitas máquinas, que envolve todas as relações corporais, de você ter uma luxúria de aparentemente engenhocas, aparentemente entre vertical e horizontal, uma barra e anilhas, caneleiras, exercícios livres, como o poder, o sucesso e o convite perante a condição alavancar, a condição osteoarticular e mesmo a condição neuro multifuncional, que é essa condição que a gente coloca dicotomizar, protocolar, a dicotomizar, entendendo limites, entendendo infinitivos, né? Aí vem sempre colocando essas coisas, né? Então, porrada aí, daqui a pouco fazer o cabelo, tirar um cochilo, sempre colocando algumas coisas para vocês.